Bom dia, estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e nesta terça recebendo o professor João Cruz. Seja bem-vindo. Obrigado. João, conta um pouquinho como que você trabalha aí com direitos humanos, em que área que você atua. Bom, eu sou coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Direitos Humanos e entre atividades de extensão universitária, claro, ele é da Universidade Federal de Goiás, então ele tem uma atuação fortemente acadêmica e temos um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado em Direitos Humanos também. É claro que assim, a gente tem atividades que buscam alcançar a comunidade também, mas o nosso forte, a nossa ação é principalmente de ensino. Ok. E assim, para a gente já começar falando sobre os direitos humanos, a gente percebe que na sociedade brasileira ainda tem uma visão um pouco deturpada da área. Eu queria que você começasse explicando então o que são os direitos humanos. Pois é, a gente precisaria de muito tempo para falar disso, porque então, vamos tentar fazer uma visão bastante breve. De algumas décadas para cá, mas principalmente depois da queda do Muro de Berlim, quase toda a luta, que era sempre própria das esquerdas políticas, elas foram muito diminuídas. Diminuídas por causa de uma ascensão política da direita no mundo. Então tem mais de 40 anos, né? Isso vem lá do início da década de 80, que praticamente toda a resistência política ela tem sido feita por meio do ativismo em direitos humanos. Ou seja, aquela luta que era muito forte dos trabalhadores, dos sindicatos, lutas de movimentos de várias naturezas, uma luta que realmente buscava uma mudança estrutural do país, elas diminuíram muito, mas diminuíram por causa de uma ascensão bastante conservadora e neoliberal no mundo. Então tem mais de 40 anos que a gente vive isso. E é claro que de lá para cá, direitos humanos, o ativismo em direitos humanos em várias frentes, como o feminismo, a luta antirracista, a luta por maiores liberdades individuais, elas têm sido feitas basicamente pelo ativismo em direitos humanos. E o que é direitos humanos? Direitos humanos não é nada mais que a luta pela cidadania. É uma luta pela cidadania. Então, quando a gente acha que, como se diz muito, que está simplesmente protegendo o bandido, não, você está protegendo a lei. E a lei é um direito de todos. Então, por exemplo, se uma ação policial ela tende a ser mais dura, mas no sentido de dura, de criminosa, na verdade, ela está atingindo, não é alguém que cometeu um delito, mas está atingindo a todos os cidadãos. Isso é um pouco difícil de se compreender, porque é preciso ter uma maturidade política no país e o cumprimento rigoroso da lei pelas instituições, pelo Estado e pelas pessoas também, porque isso é importante. Não? Quando quem diz que direitos humanos é uma defesa do bandido, não compreende que quando não se respeita direitos humanos, ou seja, a lei e a cidadania, o bandido é o Estado, o bandido é a força repressiva. Tá? Então isso é um pouco difícil às vezes de compreender, mas na verdade é muito simples. Direitos humanos não é nada mais que uma defesa, uma busca de defesa de pessoas que colocam a própria vida em risco para simplesmente fazer valer a lei. Sabe? É isso que nós temos. A gente poderia dizer que é a promoção da justiça e da igualdade social. Isso seria muito, poderia ser uma boa definição, mas acaba que é um pouco, assim, muitas vezes, exatamente por a gente viver um ambiente principalmente conservador nos últimos mais de 40 anos, porque só lembrando que depois da queda do Muro de Berlim, praticamente quem dominou o mundo inteiro são os conservadores norte-americanos, por meio do imperialismo que impõe políticas aos estados de retirada de direitos, de destruição do estado de bem-estar social, como previdência, saúde, educação sendo privatizadas. E isso é um ataque à cidadania, é um ataque ao direito básico das pessoas. Você vê, nós demoramos décadas para sair do mapa da fome com um golpe, não é? No sentido que foi feito para mudar as políticas de proteção social, voltamos de novo ao mapa da fome. Uma coisa muito rápida, né? Rapidíssima. 2 anos, praticamente. Nós retiramos um monte, reformamos a lei trabalhista de forma a deixar o capital com sem limite algum, não é? Então, nesse sentido, é também uma busca pela igualdade, pela democracia,
Só que há uma luta primária e que são a garantia básica para que a gente não se torne uma sociedade bárbara no seu nível mais desrespeitoso. Então, a luta muito por direitos humanos é uma luta civilizatória. É uma luta muito básica para que as pessoas não morram de fome, que não sejam assassinadas injustamente pela polícia, que tenham seus direitos valendo. Agora, a busca da justiça social é algo que está mais distante. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Sim, sabe? E a gente acha que quando está chegando, a gente retrocede em vários anos, exatamente. como aconteceu nos últimos governos. Exato, aí, né? houve um retrocesso social grande. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Sim, sabe? Não compreendem. E às vezes, mesmo com muito sacrifício, você vê, o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. Sabe, é uma coisa que cresceu nos poucos últimos anos. Cresceu o número de assassinatos a mulheres, os feminicídios, cresceu. Aqui em Goiás, principalmente. Goiás agora é o primeiro lugar de assassinatos pela polícia. A cada 10 homicídios, 6 são cometidos pela polícia. E a ONU diz que passou de um assassinato já é algo que está fora dos padrões de referência. Então é um número altíssimo. E assim, quais são os equívocos comuns que a sociedade brasileira tem quando a gente fala em direitos humanos? O primeiro é esse, achar, até por uma propaganda leviana, que os meios de comunicação ajudam muito a divulgar, é que os ativistas em direitos humanos terminam por ser defensores simplesmente daquilo que é o errado, não é? Mas não é só isso, existem propagandas muito mais profundas que vão entrando no inconsciente das pessoas sem que elas percebam. Você vê um best-seller de Hollywood que é voltado para crianças, como Os Incríveis. Os Incríveis, todos os defensores de direitos humanos são vistos como defensores da injustiça, não é? Porque eles são contrários aos super-heróis. Super-heróis, basicamente, toda história de super-herói é quase que uma história fascista. Mas ali o defensor de direitos humanos, então assim, a pessoa assimila aquilo como se fosse algo ruim já. Você já tem antipatia por quem luta por uma bandeira social. Sim. Qualquer luta social é visto como algo ruim, algo negativo, aquilo que defende, porque, em tese, se as pessoas têm mérito, elas vão se dar bem na vida. Se não têm, elas vão se dar mal. Esse é um raciocínio básico e totalmente equivocado. Os sindicatos também são lutas que estão a favor da categoria, mas são vistos também de uma forma negativa nos últimos 40 anos. Sim, porque um dos objetivos do consenso de Washington, que é o consenso que divulgou essa ideologia neoliberal no mundo, um dos primeiros objetivos é destruir sindicatos. Acabar com a força da categoria, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui, os dirigentes sempre estão falando, tanto que a lei da terceirização, por exemplo, prejudicou os trabalhadores dos Correios. E eles estão vivendo agora na pele mesmo, que a gente teve um caso aí de que os Correios contratou a empresa privada para serviços de limpeza, esses outros serviços, e aí eles simplesmente não pagam os trabalhadores, né? E a gente tá em época, passou o Black Friday, tá em Natal, então assim, vai virando um acúmulo de encomendas e só vai intensificando o problema, que já é grande. E é impressionante que a força ideológica, a força da propaganda é tão grande que os próprios trabalhadores, os maiores prejudicados, muitas vezes não associam uma política aos resultados. Sim. E eles são contra o sindicato, infelizmente. Contra o sindicato, porque às vezes tem que pagar uma taxa e coisa assim, e acreditam naquele discurso de quem tem mérito vai se dar bem necessariamente. E a gente sabe que não é assim. Não, a história é muito mais complexa. E a gente tem, e principalmente no Brasil, que a gente tem um cenário que vem lá desde a época da colonização mesmo, de exploração, né? Isso que a gente fala. Você acabou com a escravidão, mas você não deu lugar para os negros trabalharem. E aí a gente já vai criando toda essa questão de desigualdade social. Sim. Mas eu acho que todo equívoco, toda não compreensão desses valores políticos essenciais derivam da falta de compreensão dessa complexidade, de que toda a luta social, ela tem sido, você vê os meios de comunicação, os grandes jornais, os grandes meios de comunicação divulgam sempre a luta social como algo pejorativo, algo ruim. E por isso nós temos às vezes essa não compreensão, tanto da luta dos trabalhadores, da luta social, quanto da luta pelos direitos humanos, porque isso é visto de forma geral como algo ruim. Mas na verdade, ruim porque não beneficia
os rentistas, os grandes capitais, aqueles que estão descompromissados com qualquer fim nacional, mas sob uma manta de um nacionalismo fake, um nacionalismo fajuto. Nós entregamos todo o patrimônio público para o exterior, privatizamos, ou seja, o que é privatizar? É exatamente tirar a força política das pessoas comuns, ingerir o próprio destino e transferir isso para CEOs de empresas privadas que vão se tornando os novos barões feudais do mundo. Isso tem acontecido no mundo inteiro e no Brasil também. A menos que algo mude nos próximos anos, o panorama é o retorno a um novo feudalismo. A gente viveu essa questão da privatização aqui nos Correios muito intensamente, porque desde uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, já se fala de privatizar, e aí sempre acabando assim com as condições de trabalho, deteriorando, não tem material de trabalho, as condições dos trabalhadores são péssimas, e aí para a população esse é o certo. Não, tem que privatizar porque vai ficar bom. Mas a população não entende que, igual que dentro dos Correios, ele tem um papel social de que é entregar não só carta, né, mas remédio, livros para todo o Brasil. E a empresa privada já não vai ter isso, né? O que a gente viu em termos de trabalho no Brasil nos últimos anos é que isso é um dado recente que eu vou falar por alto, mas nos últimos 10 anos a maior parte dos postos de trabalho que foram criados, novos postos de trabalho que foram criados, de até um salário mínimo e meio. Ou seja, a juventude que entrou no mercado de trabalho recente, nos últimos anos, que está entrando agora, vai ser assim, uma juventude desesperançada, exatamente por ter uma queda do poder aquisitivo. Isso não aconteceu só no Brasil, nos Estados Unidos. Essa geração anterior é a primeira geração na história dos Estados Unidos que teve uma renda menor que a geração anterior, sabe, a geração dos pais. Então, isso a gente está sentindo no Brasil, principalmente depois de 2015, a gente teve uma reforma trabalhista que foi o sentido de diminuir direitos trabalhistas, diminuir a proteção social e, nesse sentido, abrir uma facilidade maior para o capital e para enriquecer. Então, os índices de lucratividade aumentaram enquanto a qualidade de vida do trabalhador diminuiu. Isso é um atentado aos direitos humanos, porque é um atentado não só à qualidade de vida, mas à adesão social. Qual é o resultado disso? É que todo esse descontentamento que as pessoas acham que caíram nesse conto, né, do vigário de que as coisas iam melhorar se a gente retirasse os direitos, vai formando um ambiente totalitário, um ambiente propício ao totalitarismo, ao fascismo. Então, os governos de ultradireita vão sendo eleitos e vão tirando mais direitos, de forma que o panorama, se a gente não resgata o interesse social, o interesse do trabalhador, o interesse do cidadão e buscamos protegê-lo, assim, o nosso horizonte é bastante sombrio. Sim, e aí o senhor falando disso, eu trabalho muito com internet e tal, e a gente percebe muito que, assim, para o brasileiro tem uma falsa ideia de que na Europa, nos Estados Unidos tudo é melhor, e que lá, assim, o dólar compra muita coisa e o real não. Mas tem essa questão que a gente percebe mesmo na internet, de que os jovens realmente não estão tendo tanta condição, assim, de tanto poder, né, aquisitivo. Hoje você vê os jovens, eles moram em casas minúsculas, inclusive também na Coreia do Sul também a gente tem esses casos, né, que as pessoas moram lá nos subsolos, porque o aluguel é caríssimo. Então as pessoas têm uma falsa ideia de que não, na Europa, nos Estados Unidos, tudo é muito bom, mas não percebe que a juventude também não está muito diferente do Brasil. Não está. Nos Estados Unidos também ocorreu uma concentração de riqueza nos últimos 40 anos. Houve um aumento da pobreza, isso dados, acho que na internet você busca facilmente. E uma queda de padrão de vida, seguramente, mas isso tem a ver com a mudança no capitalismo global. O capitalismo global, ele se financiarizou. Não é um capitalismo global ainda do estado do bem-estar social, que era um capitalismo industrial, baseado na indústria. E no nosso caso assim, do mundo ocidental praticamente, por isso que alguns autores vão dizer que o mundo ocidental está em decadência exatamente por conta dessa ascensão do capitalismo financeiro. O que seria o capitalismo financeiro? Seria um domínio e uma hegemonia do capital rentista, do capital que ganha muito dinheiro em investimentos em papéis, mas não na economia real. Quem tem praticado um capitalismo industrial hoje é a China, que tem crescido absurdamente e tirou 1 bilhão de pessoas da miséria. Foi esse capitalismo industrial
que a China vem praticando, enquanto o Ocidente tem praticado um capitalismo basicamente financeiro, sem compromisso com povos nenhum. Sem compromisso com povos. Os ricos podem enriquecer sem limite, sem pagar tributos ou sem compromisso com os fins sociais, os fins nacionais. Então isso pode marcar o fim de uma era. A gente está entrando numa época bastante turbulenta no mundo e os próximos anos não serão fáceis, mas exatamente por essa fratura, assim, é o que alguns autores vão dizer, sempre que o capitalismo entra em crise, há guerra no final. Sim, então, é o que a gente está vendo. É o que a gente tem visto, uma ascensão no mundo inteiro de uma extrema-direita, um ódio aos pobres, um ódio à assistência social, e é muito desse ódio que vai sendo fomentado politicamente que gera esse mau entendimento ou um entendimento voluntário, de má vontade, quem não quer compreender realmente, de um ódio voltado para as classes menos favorecidas, no sentido de repressão policial, retirada de direitos, retirada de proteção social, não é? Aumentando a segregação. É nesse sentido que a gente tem visto como um fenômeno político. Às vezes as pessoas acham que é a minha inteligência que acha que eu estou compreendendo bem assim, realmente direitos humanos só defende bandido, mas não. Na verdade há uma propaganda, né, política de longo tempo que vai fazendo com que as pessoas entendam assim, e o que elas não conseguem enxergar é que qualquer pretensão, qualquer luta social em nome do povo globalmente tem sido atacada ostensivamente na imprensa todos os dias. E isso faz com que a gente veja aquilo que realmente é bom para nós, como cidadãos comuns, como algo ruim. Sim. E aí a gente, para finalizar, né, a gente percebe, principalmente agora, na época de Natal e tal, tantas pessoas doando cestas, doando alimento, doando aquilo outro. E aí a gente se questiona, né? Por que as pessoas são tão contra as políticas públicas? Mas tudo bem eu doar aqui, fazer minha caridade, né? Então, assim, a gente fica pensando qual que é a diferença, né? Porque eu acho que a gente deve lutar pelas políticas públicas para que todos tenham acesso, e não só comida, mas educação, saúde. Essa é uma questão bastante interessante. Inclusive, os Correios fazem um trabalho bonito da campanha do Papai Noel. Campanha do Papai Noel. A caridade é algo importante, o altruísmo, a benevolência, é algo que nós temos que cultivar, a solidariedade como um valor muito importante da nossa sociedade. Infelizmente, a maior parte do país é assim, tem uma visão solidária. Todavia, o que a gente não pode deixar, e eu acho que essa propaganda política ela dificulta isso, é pensar que o nosso destino como indivíduo está ligado ao destino do todo, de todo o país, de todas as pessoas. E que não adianta eu ser, inclusive, muito bom, muito virtuoso, bem-sucedido. Claro que isso é importante, nós temos que ser, assim como o bandido tem que ser penalizado pelo que fez, é óbvio. Mas a gente perde de vista que o destino de todos nós está vinculado, está irremediavelmente atado um ao outro, sabe? Então não há como simplesmente eu triunfar sozinho e a minha sociedade inteira não está bem. Então isso não faz muito sentido. Por isso, assim, a caridade é importante, a benevolência, a generosidade, a solidariedade, isso é essencial para a nossa vida, mas ela é só uma espécie de solução temporária, imediata. Né? Não vai resolver todo o problema. Precisamos mesmo é de uma vinculação política, uma adesão política no sentido de compreender o todo. E até essa questão mesmo de que está todo mundo vinculado, a gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, se a criança ali do meu setor, ela não tem acesso à educação, que seja, ela vai acabar se envolvendo no mundo do crime, e é algo que ali mais tarde vai acabar fazendo alguma coisa contra mim, contra a minha família. Então, assim, por isso que a gente precisa lutar para que essas pessoas sejam bem assistidas, né, na sociedade. A gente precisa de uma sociedade mais justa, mas mais justa em que sentido? Mais justa não é fazer só concessões ou ser indulgentes com mau comportamento. Na verdade, a gente permitir termos uma saúde pública de qualidade, não é? Permitir uma igualdade de acesso às oportunidades de trabalho. Nós vamos ser uma sociedade muito melhor, não é? Do que simplesmente termos uma repressão por parte do Estado, tentando resolver falsamente o problema que é produzido por outro
por outra razão, não é? A desigualdade econômica, a constituição de privilégios. Se não fosse tantos privilégios dados para alguns grupos econômicos, não teríamos tanta miséria no país. Então, só se a gente diminuir os privilégios, já resolveríamos muitos dos nossos problemas. Então, é uma falsa percepção achar que uma repressão maior do Estado vai resolver o problema. Não vai. A gente precisa realmente de uma mobilização política no sentido de buscarmos uma justiça social efetiva. Então, quero agradecer a sua participação e fazer o convite para que você volte outras vezes, né, para a gente falar sobre outros assuntos interessantes para a categoria. Eu agradeço e boa sorte a todos e bom Natal. Obrigada.